Irmãos e irmãs, uma alegria poder estar com vocês, vir celebrar aqui também no dia em que o Papa viaja, uma viagem internacional, mas uma viagem apostólica, se não me engano a 37ª, é também recordar a minha missão como cardeal, porque o titular dessa igreja, dessa paróquia, Mãe da Providência, Nossa Senhora Mãe da Providência, é o mesmo título da minha paróquia de Roma. Como vocês sabem, cada cardeal tem uma paróquia em Roma. Assim, titular, porque na verdade a gente não faz nada na paróquia de Roma, é claro, né? A não ser celebrar uma missa quando vai lá. Mas temos um título, né, justamente ali, e o meu é Mãe da Divina Providência, a paróquia fica em Monte Verde, né? Então, recorda essa nossa missão, está muito unido ao Santo Padre, nessa viagem penitencial, como ele justamente estava colocando. Tanto vocês estão aqui presentes, estão nos vendo e ouvindo pelas mídias também que transmitem a celebração, essa nossa unidade e essa nossa caminhada. A palavra de Deus nos traz muitos aspectos importantes para a nossa vida. De um lado, o nosso encontro com o Senhor e a nossa reconciliação. O Papa, inclusive, vai nessa viagem penitencial falar de reconciliação. A carta de Paulo vai lembrar justamente isso, em segunda leitura. Ou seja, o Senhor, na cruz, pregou todas as nossas dívidas e as pagou. Havia uma dívida e que realmente foi toda perdoada. E nós somos chamados justamente a fazer essa experiência da misericórdia, do amor de Deus, de quem experimenta o perdão, a misericórdia de Deus, já que na cruz pagou pelos nossos pecados, e como lembra a segunda leitura, pelo nosso batismo, nós morremos para o homem velho e renascemos para uma vida nova, no belo simbolismo da imersão, no batismo, especialmente antigamente era assim, ou seja, se morre para o homem velho, se renasce para uma vida nova. E assim somos chamados a viver, com os nossos pecados perdoados e renascidos para a vida eterna, renascidos para uma vida nova, que vai se planificar um dia na eternidade. Inclusive, hoje nós rezamos com muito carinho pelo Padre Eugênio, um padre da paróquia Nossa Senhora da Glória, aqui em Santa Cruz, falecido ontem, logo no final da noite, 82 anos, mas muito ativo, toda a nossa arquidiocese. Nós justamente vemos, meus irmãos e irmãs, enquanto vivemos, podemos fazer o bem a todas as pessoas e podemos ajudar com que cada um experimente que seus pecados foram perdoados, foram salvo em Jesus Cristo, que morreu por todos nós e pagou as nossas contas. Imaginemos assim, nós que estamos em época de pandemia, com todos os problemas financeiros que ocorrem no mundo inteiro e que acumulam contas na nossa vida, na vida de tantas pessoas, e nós sabemos que tem tantas acusações, tantas coisas que pesam sobre nós, alguém que pega toda a nossa dívida e paga, né? Justamente é o que a palavra de Deus hoje, na segunda leitura, coloca para nós. Essa experiência da misericórdia e do amor do Senhor, e que nós somos chamados a fazer essa experiência de encontrar o Senhor que morreu por nós e que nos faz morrer para a vida velha e ressuscitar para a vida nova. Essa é a nossa caminhada, a nossa de igreja, como paróquia, como povo de Deus, para que nós façamos a experiência, e as pessoas que muitas vezes não cessam de criticar a igreja, falar mal da gente, inventar tantas coisas, possam ver justamente que homens e mulheres que passaram por tantas situações dão testemunho de vida nova, de experiência no Senhor, onde todos são aceitos na igreja, são acolhidos, mas passam justamente para ser testemunhas daquilo que o Senhor faz na vida de cada um. Essa experiência paroquial, experiência como igreja, nós somos chamados a vivenciar e a fazer cada vez mais e testemunhar. Como nós temos na história tantos homens e mulheres que passaram justamente por esse momento de conversão, e são testemunhas, e muitos são canonizados hoje pela vida que levaram de transformados no Senhor. Portanto, somos chamados a anunciar ao mundo que quem encontra com Jesus Cristo e passa pela experiência do batismo, da vida nova,
tem realmente a possibilidade de ser uma vida nova no Senhor. É nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, e sob essa ótica, que nós podemos ouvir de novo a leitura primeira do Gênesis e também a leitura do Evangelho. Bastante assunto hoje, mas que nos fala justamente da presença de pessoas transformadas que ajudam o mundo a mudar. O Gênesis é um pouco assim. Ou seja, se encontrar ao menos 5 pessoas em Sodoma, não salvaria a cidade. Ou seja, estamos no dia dos avós e dos idosos. Eu creio que o padre Luiz Fábio marcou essa missa para encontrar mais as pessoas com mais idade da paróquia, porque outros horários talvez tenha outros horários, tem outras pessoas, mas justamente de ver justamente isso. Ou seja, quantos avós e quantas pessoas idosas ajudam seus netos a ir para a igreja, a educar os netos, os até bisnetos, muitas vezes, a conhecerem a Deus. E quantos avós e quantos idosos ajudam, no mundo de hoje, vive uma vida de oração, como fala a leitura, inclusive, de hoje, uma vida de oração, né, que ajudam justamente a vivenciar essa experiência de passar à família os valores do Evangelho. O Papa Francisco, na sua mensagem para o dia de hoje, diz que uma das atividades que as pessoas, os avós e idosos podem exercer, e que é muito importante, é a oração. Além de serem protagonistas da ternura, ele fala 4 vezes da ternura na sua mensagem, e chama Nossa Senhora de Mãe da Ternura também. Ou seja, fala que é a nossa grande missão, além de espalhar a ternura, esse amor terno de Deus para com as pessoas, não só para os netos, mas para as pessoas ao nosso redor, também nos ajuda a ver uma vida de oração e uma presença que ajuda a segurar justamente o mundo no caminho certo, no caminho de Deus. Portanto, aqueles que têm mais essa experiência, pelos tantos anos de vida, são chamados nessa presença no mundo, de tal maneira que nos ajudem a viver uma vida abençoada. E nós sabemos que Deus habita a nossa cidade, como está na Escritura. Porém, necessário que apareça o rosto de Deus na grande cidade. E sem dúvida a vida de oração e a vida das pessoas que vivem uma vida no Senhor e passam isso para os filhos, para os netos, para os amigos, para os parentes, fazem com que a ternura de Deus apareça cada vez mais. Por isso, quando Jesus ensina o Pai Nosso no Evangelho, ele continua lembrando um pouco sobre a insistência na oração, né, sobre aquele que precisa de pães, etc., que vai lá pedir de madrugada, fora de horário, e depois vai lembrar também que Deus nos dará aquilo que é melhor. Se nós somos pecadores, não damos justamente uma cobra para o filho que nos pede um pão, ou um escorpião que nos pede um ovo, né? Ou seja, quanto mais o Pai dos céus. Ou seja, essa confiança na oração que nós somos chamados a transmitir ao nosso tempo, que está tão longe de Deus, tão longe de confiar no Senhor. Essa confiança na oração e a insistência na oração nos dá aquilo que é melhor para nós e para a sociedade. Portanto, acho que nesse domingo, dia do Senhor, nós somos chamados de um lado o fato de termos renascidos em Jesus Cristo, sermos presença cristã no meio da cidade, no meio da nossa sociedade, para dar esperança e confiança em tempos melhores. Os santos e santas são pessoas que evangelizam pela vida que levam ou que levaram, de tal maneira que são fermento no meio da massa através dos tempos e dos séculos, mostrando o evangelho vivido. Mas aqueles que vivem entre nós e que têm experiência do tempo, são chamados justamente a passar isso, a ver que não está tudo perdido. Existem homens e mulheres de fé que vivem a vida cristã e buscam cada vez mais e melhor viver mediante essa presença de fermento no meio da massa, e que rezam por todas as intenções, rezam as intenções, né, já não tendo mais, muitas vezes, a questão do trabalho fora de casa, etc., de poder realmente colocar as intenções e falar com Deus, insistir no Senhor e ser testemunha das maravilhas de Deus na vida das pessoas. Portanto, Santo Padre lembra um pouco essa missão para os avós, os idosos, serem protagonistas da ternura, acolhendo justamente essa unidade com a mãe da ternura, que é Maria,
e também que o grande trabalho é ter uma vida de oração. Eu me lembro uma vez de um testemunho de uma pessoa que tinha uma grande responsabilidade dentro de uma ordem religiosa, que visitava as casas, que ela exortava a missão, exortava a conversão. E um dia ficou doente, uma doença incurável, e aí então escreveu uma carta para todos: eu não posso mais visitá-los, não posso ir mais com vocês, mas agora tem outro tipo de serviço, deixar que as pessoas me ajudem no dia a dia, e ao mesmo tempo colocar em oração todos vocês. Se antes eu falava pessoalmente, hoje eu falo com Deus sobre vocês. Então, certas situações para o cristão, nós continuamos sempre muito ativos, mesmo quando não podemos mais fazer as coisas, mas a vida de oração sempre marca a nossa vida. Portanto, a palavra de Deus hoje é esse convite, para que nós assim o façamos. Porém, claro que a palavra não é só para os idosos e para os avós, é para todo mundo, para todos nós. Então, toda a comunidade é chamada justamente a viver esse encontro com Jesus Cristo, vivendo o seu batismo, de morrer para o homem velho, nascer para uma vida nova, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o idoso, enfim, o casado, o solteiro, o viúvo, enfim, todos somos chamados a viver cada vez mais esse novo nascimento. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, de sermos presença no meio da sociedade, mesmo que esteja uma Sodoma, um mundo todo perdido de diversas situações, que nós nunca desanimemos, pelo menos se encontrem lá 5 justos que vivam o Evangelho, coloquem em prática a palavra de Deus, como lembra um pouco o livro do Gênesis, e ao mesmo tempo sabemos que para nós, ainda mais, nós sabemos que o Senhor pagou por todos os nossos pecados na cruz, como lembra mente Paulo, e ao mesmo tempo nós nos colocamos em oração, pedindo as várias necessidades, e que Deus nos ouve, Ele está próximo de nós, nos dará aquilo que é melhor, já que nós também queremos dar o que é melhor para nossos filhos, muito mais Deus dará para os seus filhos. Portanto, uma palavra que é para todos, embora no começo falamos mais para os avós idosos, e esse um pouco é o tema dessa nossa Eucaristia, mas é também para todos, de ver desde criança, viver uma vida de oração, uma vida de intercessão, isso é presença. Na escola, junto aos amigos, junto ao pessoal da universidade, no meio de tantas situações que são sodomas, tantas situações que são difíceis, que nós possamos pedir ao Senhor que nós sejamos pessoas que vivem a sua fé, que vivem cada vez mais o seu batismo e que rezam nessa intenção para que possa cada vez mais ter vida nesse nosso tempo, nesse nosso mundo, aprender do Senhor a falar com Deus como nosso Pai, próximo de nós, e ao mesmo tempo ter a certeza que nos ouve e que nos dará aquilo que é melhor. Portanto, é uma palavra que nos exorta à vida de oração, ao mesmo tempo também que nos exorta a termos confiança no Senhor, que conduz a nossa vida e conduz a nossa história. E, consequentemente, caríssimos irmãos e irmãs, nós vamos nos alimentando da palavra, da Eucaristia, caminhando em comunidade, para que nós possamos sempre, cada vez mais, viver a vida no Senhor, viver o nosso batismo, a nossa vida cristã, né? Problemas, dificuldades pessoais, na família, na sociedade, hoje com as mídias digitais, com tantas situações de ideologias, querendo calar a voz da igreja, nós vamos ouvir muitas acusações e muitas situações, mesmo o Santo Padre vai agora ao Canadá, devido a tantas acusações em relação à igreja, né? Enquanto que nós somos chamados justamente a ser pessoas que no meio de toda a sociedade, reconhecendo que somos pecadores, sim, mas que ao mesmo tempo somos chamados a testemunhar aquilo que o Senhor faz em nós, transforma nossas vidas e nossos corações, e continuar vivendo a vida de comunidade e anunciando a vida nova ao nosso mundo de hoje, fazendo com que apareça em nossa cidade, ao nosso redor, o rosto de Jesus Cristo, o amor de Deus para com as pessoas, que muitas vezes se esquecem que Deus nos ama a todos e nos enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, que é a nossa vida. E quanto mais nós o acolhemos e acolhemos em Cristo o Pai, levado pela ação do Espírito Santo, mais experimentamos em nossa vida a ação de Deus que conduz a nossa história. Mesmo passando pelo vale das trevas, pelas dificuldades, saibamos nunca desanimar e confiar sempre no Senhor e colocar nossa vida em oração
e nunca desanimar de ser aqueles que, no meio de tantos problemas, continuam fiéis ao Senhor, caminhando no Senhor. Amém.